Olá, pessoal, tudo bem por aí com vocês? Eu sou a Belão. Eu sou a Bela e a gente está aqui para poder conversar um pouquinho mais sobre o tema do Enem 2023. Esclarecer possíveis dúvidas, né, gente? Trazer aí a visão da autoria a respeito do tema, falar um pouquinho sobre tangenciamento, se houve, se não houve, falar sobre possibilidades de argumentos, repertórios. Então é uma aula bem completa para a gente conseguir analisar o tema do Enem 2023, que foi bem polêmico, né? Difícil, fácil, médio. O que vocês acharam? Conta pra gente aí nos comentários. Bom, gente, para quem já é aluno, esse slide é familiar, né? A gente vai seguir aqui os nossos moldes da oficina de análise sistemática da autoria. E aí a gente tem essa frase tema que é gigante. Imensa, né, gente? Por onde começar, né, Belão? Acho difícil a gente conseguir ter uma tranquilidade no momento da prova, falar assim, nossa, eu tô com 100% de frieza, vou conseguir analisar esse comando. Eu tenho certeza que boa parte dos alunos teve esse friozinho na barriga, que é super normal, né, gente? Diga-se de passagem. A gente, quando olha o tema, já fala assim, putz, a gente vai ter dificuldade com isso aqui, né? Eu tenho certeza que vocês tiveram esse momento de frio na barriga, mas é interessante, é uma coisa que a gente comenta muito com os nossos alunos aqui na autoria, que a gente vá com calma, analisando ali as palavras principais. Por isso a gente marcou aqui desafios, invisibilidade, trabalho de cuidado e mulher. Agora, mas você estava até perguntando pra Bela assim, Bela, você acha que enfrentamento a gente marca, não marca? E aí? O que a gente faria com enfrentamento nesse caso? Eu acho que todo tema Enem enfrenta algum problema, né? Principalmente na proposta de intervenção. Então não marcaria como um termo temático, não. Acho que ele tá na mesma vibe ali de Brasil, pensando que todo tema Enem é sobre Brasil. A gente já parte do pressuposto que a gente vai discutir sobre esse âmbito, né? Exatamente. E a ideia também é que o enfrentamento ele vai vir, querendo ou não, na intervenção, né? Então a gente já vai falar sobre isso em algum momento. Então a gente vai ter que falar de invisibilidade, trabalho de cuidado e mulher. Vamos fazer essa análise temática bem no passo a passo, Belão, do jeitinho que a gente faz aqui? Seguindo nosso projeto de texto, o primeiro passo que a gente tem que fazer ao planejar a redação é analisar o comando. E a gente estava fazendo isso agora, né? Marcando ali os termos do tema que a gente precisa desenvolver para não correr o risco de tangenciar ou até fugir ao tema. Exato, e aí a gente vai ter esses quatro termos, né? Desafios, invisibilidade, trabalho de cuidado e mulher. Inclusive, trabalho de cuidado deve ter dado um pano pra manga de sinônimo, né? O que vocês usaram de sinônimo pra isso lá? Acho que eu teria um pouquinho de dificuldade, faria essa listinha aí pela segurança. Para desafio, gente, fácil, né? A gente tem aí várias palavras, dificuldades, entraves, problemas, empecilhos. Para invisibilidade, negligência, silenciamento, descuido, displicência. Para trabalho de cuidado, a gente poderia colocar serviço de cuidado, economia do cuidado e afazeres domiciliares. Interessante a gente perceber, né, Belão, que nem todo trabalho de cuidado é um afazer domiciliar, mas no caso ali, poderia ser, caso você recortasse, por exemplo, o trabalho das donas de casa, né? E mulher, população feminina, comunidade feminina, cidadãs. Reparem aqui então que a retomada de trabalho de cuidado poderia ser um pouquinho mais complexa, mas inclusive os textos motivadores, né, traziam ali facilidades pra gente em relação a isso, próprios sinônimos que a gente poderia trazer. Essa listinha traz uma certa paz de espírito no momento da escrita. Vamos lá para o segundo passo da análise do comando, que é identificar o eixo temático, para as ideias desse eixo virem à nossa cabeça e a gente esquecer outras ideias que não tem nada a ver. Aqui a gente tem alguns eixos, né? Um principal, que eu diria que é grupo social, ali por conta do recorte feminino. E economia, porque igual a Bela falou, tirando os afazeres domiciliares, nós também temos aqui dentro de trabalho de cuidado uma categoria profissional, que são as pessoas que vivem do cuidado em si. São enfermeiras, são doulas, são cuidadoras de idosos. Então, nós temos aqui profissões, uma pegada econômica. Exatamente. E a ideia também que o texto motivador traz, né, Belão? A gente vai ver logo em sequência como que essa profissão também tem, né, essas profissões têm impactos econômicos. Bora lá então pra gente ver esses textos. Vou ler esse resumo, Belão, pode ser? Pode ser. Então bora lá. Texto 1. O trabalho de cuidado não remunerado e mal pago e a crise global da desigualdade. O trabalho de cuidado é essencial para as nossas sociedades, para a economia. Ele inclui o trabalho de cuidar de crianças, idosos e pessoas com doenças e deficiências físicas e mentais, bem como o trabalho doméstico diário, que inclui cozinhar, limpar, lavar, consertar coisas, buscar água e lenha. Isso aí eu acho que eu faço todo dia, viu? Misericórdia. Se ninguém, menos buscar lenha, né? Buscar lenha, buscar água. Ah, não, buscar água para autoria, ué. Enquanto a gente não instala a torneira, tem que buscar água. Vamos lá.
Se ninguém investisse tempo, esforços e recursos nessas tarefas diárias essenciais, comunidades, locais de trabalho e economias inteiras ficariam estagnados. Em todo o mundo, o trabalho de cuidado não remunerado e mal pago é desproporcionalmente assumido por mulheres e meninas em situação de pobreza, especialmente por aquelas que pertencem a grupos que, além de discriminação de gênero, sofrem preconceito em decorrência de sua raça, etnia, nacionalidade e sexualidade. As mulheres são responsáveis por mais de 3/4 do cuidado não remunerado, 75%, né, gente? E compõem 2/3 da força de trabalho envolvida em atividades de cuidado remuneradas. Gente, nós temos aqui um texto motivador bem clássico, aquele texto inicial que vai definir o tema, né, o assunto principal do tema, que no caso é trabalho de cuidado. Então, é um texto para esclarecer essa expressão temática, para você não correr o risco aí de problematizar situações que não convém. E aí, o que é o trabalho de cuidado? Esse texto vai definir, mostrando que são as práticas realizadas no ambiente domiciliar, que consiste em trazer ali respostas concretas às necessidades dos outros. Outros aí que estão numa situação às vezes, de vulnerabilidade, como crianças, idosos, pessoas doentes, deficientes. Além disso, a gente também tem aqui trabalhadores. Nós temos ali diaristas, cozinheiras, lavadoras, costureiras, né, com certa coisa, e por aí vai. Esse trabalho de cuidado com as pessoas, com a casa, está bem definido agora no nosso texto motivador e já começa a desenhar em nossa mente possíveis argumentos, repertórios. Logo depois, a gente também tem um desenvolvimento aqui do texto pensando na questão de gênero, né? Das mulheres, qual é o papel delas aqui no que diz respeito ao trabalho do cuidado. E a gente percebe que essas mulheres, elas sofrem uma desvalorização causada aqui pela má remuneração, que é desproporcional ao serviço realizado por elas. Então elas trabalham e recebem mal, ou às vezes nem recebem, né? Além disso, elas sofrem preconceito pelo fato de elas serem mulheres e a situação ainda se agrava quando elas se enquadram em outras categorizações, como questões de raça, etnia, nacionalidade, sexualidade. No finalzinho, o texto motivador ainda traz alguns dados que podem ser úteis à nossa argumentação, mostrando aí que esses cuidados são majoritariamente feitos por mulheres. Exatamente. Em relação ao tema, analisar aqui, né, gente, essa construção hierárquica que a sociedade cria, né, esse caráter social e cultural do trabalho do cuidado, então, associado ali à questão de gênero, né, gente, é interessante, porque esse texto, ele traz pra gente essa temática. Nessa parte de análise quanto ao tema, a gente sempre vai pegar coisas que vão ser úteis para a nossa redação. Então, a argumentação atrelada a essa construção hierárquica, ao caráter social e cultural, é uma argumentação validada por esse texto motivador, né, como se o texto motivador falasse assim, olha, se você pensou em falar sobre isso, funciona super, tá? Outra questão aqui é a mercantilização e envelhecimento populacional que estão associados à inserção cada vez maior das mulheres no mercado de trabalho, que justificam o caráter mercadológico do trabalho de cuidado, né? A ideia, então, gente, é que a gente tem uma necessidade de mercado por esse labor. E é interessante que é uma necessidade de mercado, que ao mesmo tempo está associada a mulheres por esse caráter social e cultural. Então, vou contratar um cuidador de idosos para cuidar da minha avó. Dificilmente as pessoas pensam em um homem, né? Pensa-se ali de primeiro momento em uma mulher, nessa figura feminina. E por último, o principal problema associado à prática do serviço de cuidado no Brasil é a desvalorização, né, gente? É o fato de a gente ter ali uma má remuneração, ou como a Belão comentou, às vezes nem existe essa remuneração, né? É um trabalho feito, é um trabalho desgastante, entra na rotina como uma nova função, como se fosse uma nova carga horária de serviço e muitas vezes não é visibilizado aí pela sociedade. Vale dizer que a maioria dessas mulheres que exercem essas profissões, atividades, são mulheres que entram naquelas outras classificações, né? Mulheres que sofrem aqui por conta da raça, porque são muitas mulheres pretas, mulheres que sofrem muitas vezes por questões com a sexualidade em si, ou melhor, com a sexualização delas, né? A Bela estava até comentando, comumente a gente vê aqui empregadas domésticas sofrendo assédio por conta dessa hierarquia que tem nesse sistema de contratação, que muitas vezes os patrões se acham ali na liberdade de mexer com essas mulheres. Então elas estão numa situação de muita vulnerabilidade mesmo, né?
Com toda certeza. Vamos lá pro texto 2. O texto 2, gente, é mais basiquinho, né, Belão? É aquele texto, assim, bem visual que o Enem costuma colocar. De cara, a gente já vê uma tabela e a gente tem ali média de horas dedicadas pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade aos afazeres domésticos e ou às tarefas de cuidado de pessoas por sexo. Olha que interessante. No Brasil, a gente tinha ali homens e mulheres e as horas semanais dos homens, 11, das mulheres, 21,4. Como é que é aí na sua casa? Homens e mulheres dividem as tarefas? Na sua dividem, Belão? Seus pais? Como é que é? Dividem, mas fica mais com a minha mãe, né? É. Lá na casa dos meus pais também. Na minha casa, gente, agora, graças a Deus, né, tem uma pessoa que divide tudo comigo, porque não ia dar conta, é muito trampo, né? Vamos lá, então. Em relação à análise, a gente vai ter homens, então, com menos horas semanais do que mulheres, e algo interessante a gente analisar que há um problema, né, social envolvendo ali, que a gente já viu anteriormente, que é esse problema de que muitas vezes as mulheres assumem mais do que os homens esse trampo, né? E isso acaba gerando, às vezes, uma sobrecarga com essas mulheres, para essas mulheres, né? Porque essas mulheres não trabalham só fazendo afazeres domésticos, muitas vezes. Elas têm outras profissões, têm filhos. E então, aqui a gente tem aí este problema da sobrecarga feminina, que é bem contemporâneo. Com certeza, né, gente? Inclusive, ter filho pra mulher, às vezes, é até mais preocupante, né, Belão, do que pro homem, porque acaba sendo mais um trabalho. Bora lá pro texto 3. A sociedade brasileira tem passado por inúmeras transformações sociais ao longo das últimas décadas. Entre elas, as percepções sociais a respeito dos valores das convenções de gênero e a forma como mulheres têm se inserido na sociedade. Algumas permanências, porém, chamam a atenção, como a delegação quase que exclusiva às famílias, e nestas as mulheres, de atividades relacionadas à reprodução da vida e da sociedade, usualmente nominadas trabalho de cuidado. Então, nesse caso aqui, essa correlação, né, entre a figura feminina e a figura de quem é responsável pelo lar, pela casa, pela família, pelo cuidado, né? É aquela ideia pré-concebida de que a mulher, ela deve zelar pelo lar, e isso acaba muitas vezes trazendo o que a Belão acabou de comentar, que é aquela sobrecarga, né? E é um texto que vai falar de avanços, mas ainda que tem um problema, né? Então, tá avançando, a gente tá vendo aí transformações sociais ao longo das últimas décadas, mas ainda assim a gente tem diversas mulheres que encontram-se sobrecarregadas e até invisibilizadas nessa posição de trabalho de cuidado. Com certeza. E a gente pode mencionar, né, em relação ao tema, que existem ali alguns estereótipos vinculados à mulher nessas tarefas da manutenção da ordem social doméstica, né? Inclusive, muitas vezes são visões religiosas, arraigadas, a ideia, né, da mulher bela, recatada do lar, inclusive era um ótimo repertório, não é repertório, né? Mas um ótimo conhecimento de mundo que dava pra gente poder trazer aqui, porque há essa ideia de que a mulher, ela é melhor do que o homem no cuidado com a casa e com os filhos, né? E aqui é interessante a gente também discutir alguns aspectos que estão associados à precarização desses direitos que estão inerentes a esse ofício, né? Então, basicamente, a gente tem um histórico de desvalorização feminina, e quando se tratam de trabalhos realizados pela figura feminina, muitas vezes essa desvalorização também recai na profissão, né? Recai ali no valor recebido por essas mulheres, ou muitas vezes nem valor é recebido. Sim. O texto 4 vai trazer uma capa de revista bem diferente, viu? Inclusive, eu achei esse texto motivador. Eu nunca tinha visto uma capa de revista aparecendo. Inclusive, nós temos aqui algumas manchetes de notícias que vão aparecer ao longo da revista lá embaixo, que não tem nada a ver com o tema. Eu acho que eles poderiam até ter cortado ali para não gerar confusão, porque começa a falar de Covid, começa a falar de outros assuntos. E aqui tá grande, né? No texto devia estar bem pequenininho. A galera deve ter tentado ler aí pra achar alguma coisa, né? Nós temos aqui desafios do cuidado. Aumenta o número de pessoas que demandam serviços de assistência, obrigando os países a repensar nos seus sistemas de atenção. No Brasil, o protagonismo continua familiar. Galera, nós temos aqui uma pegada mais pública, né, governamental. Os países precisam repensar nos seus sistemas de atenção. Aqui no Brasil, esse sistema de atenção é feito pelo Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Quem é aluno da autoria de 2023 fez simulado sobre o SUAS, né? Espero que vocês tenham lembrado desse regime. É muito possível a gente mencionar aqui a necessidade de mercantilizar, de profissionalizar essas profissões em si, de trabalho de cuidado, dessas trabalhadoras. Por quê? Porque por conta do envelhecimento, por conta das demandas aqui também do cuidado com as crianças, afinal as mulheres estão trabalhando mais, tendo que deixar essas crianças com outra pessoa, a gente precisa
realmente pensar nesse sistema que vai regulamentar, profissionalizar o trabalho do cuidado. A gente demanda dessa mão de obra. Exatamente, cada vez mais, né? Principalmente pensando aí no envelhecimento da população, que seria bem interessante trazer. E aqui, gente, a ideia, então, dessa profissionalização, né, que a Belon acabou de comentar, a ideia da monetarização desse cuidado e a discussão da valorização dos profissionais. Então, assim, é claro, né, é lógico que a valorização do profissional vai perpassar o reconhecimento, vai perpassar o valor social, mas, gente, também perpassa a remuneração, né? Ninguém vive de amor, né? E por último, necessidade de análise acerca da falta de amparo legislativo e de conscientização, né? Então, assim, existe um amparo legislativo e factual em relação a esses trabalhadores? A população tem noção dessa importância dessa profissão, né? Ou dessas profissões? Então é interessante a gente avaliar isso também. Vamos para o último passo da nossa análise do tema? Bora. Nós temos aqui a identificação do tema, o problema que vai sofrer proposta de intervenção. E tá bem explícito esse problema, né? Aliás, problemas, porque tá ali desafios. E quem é aluno da autoria, gente, olhou para isso e falou assim, não vou tangenciar esse tema. Não vou escrever de um jeito que o corretor fale, mas, poxa, eu queria 2, por que você trouxe um só, né? Inclusive, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso na linha argumentativa, tá? Esses problemas, esses desafios aqui que causam a invisibilidade, serão que vão sofrer essa proposta de intervenção, né? Então, a gente tem que trazer essa visibilidade, a gente tem que acabar com essa invisibilidade, ok? Exatamente. Repertório sociocultural, e aí? Que tanto repertório. Belão, a gente, só contextualizando pro pessoal que tá assistindo a gente lançou um post em que a gente pedia pra galera que segue a gente pra poder mandar ideias de repertório. Gente, o post já tá com mais de 400 comentários. Uma loucura, assim. Eu tava dando uma olhada mais cedo hoje, né, passando, respondendo alguns, lendo. Eu achei muito massa, porque teve gente que colocou Cinderela e a ideia da Agatha Borralheira. Eu achei fantástico. Aquele filme que é estrelado pela Regina Casé, Que Horas Ela Volta, muito massa também, que vai falar desses cuidados domésticos, né? Então é bem interessante a gente avaliar essas possibilidades aí de filmes, de livros. A gente pode falar ali de um repertório também da área da geografia, que é um repertório do envelhecimento da população. A gente tinha várias questões sobre as quais a gente poderia falar aqui, né? Interessante lembrar, antes de a gente agora focar aqui nesses 7 repertórios que a gente trouxe para vocês, que boa parte dos repertórios aqui, né, quem teve mais facilidade, foram repertórios que estavam mais associados ao eixo temático. Então, repertórios que pegavam questões, por exemplo, as mulheres, né, a questão da figura feminina, como a figura feminina é em sociedade, e pensar nesse grupo social como sendo uma minoria social, uma minoria invisibilizada, para a qual não existem muitas leis, muitas regras, né? Então é interessante a gente pensar nisso. E também a questão da economia, né? A gente está falando de trabalho. Trabalho, gente, é uma coisa que está lá na Constituição, né? Existe um artigo falando qual que é o objetivo do trabalho, o que o trabalho deve cumprir socialmente, né? Legal a gente pensar, então, nessas abrangências, porque quando a gente pega o cuidado, né, específico, o cuidado realizado pela mulher, nossa, Bela, eu não sei nada de cuidador de idosos, eu não sei nada sobre enfermagem, eu não sei nada sobre doula, como é que eu vou escrever esse texto, né? Então, gera-se essa certa dificuldade, mas é necessário dar aquele passinho para trás e ampliar, né? Aqui no caso a gente trouxe então 7 repertórios legais, que são Notícia do caso Madalena Gordiano, o filme Terra Fria, o livro Céu é para os Bastardos, a teoria da modernidade líquida do Bauman, o documentário Renascimento do Parto, o documentário Silêncio dos Homens e uma notícia da UOL com Drauzio Varela, né, gente? Gente, Drauzio Varela é assim, predileto nosso aqui, né? Inclusive os alunos ficam zoando a Belão, né, Belão? Ai, a Belão de vez em quando fala Drauzio Varela, não é? Drauzio Valério. Eu falo super correto, e o povo que não entende o que eu falo. Drauzio Valério, gente. A Belão, eu brinquei assim, eu sou mineira, né? A Belão é mineira elevada a 4. Sobe um tiquinho, né? Nesse parâmetro. Oi, gente, nós temos uma infinidade de repertórios, tá? Igual a Bela falou. Mas a gente fez a questão de selecionar aqui os repertórios que a gente viu, né? Alguns dos repertórios que a gente viu ao longo do nosso ano, pra realmente demonstrar aos nossos alunos que eles estavam preparados, que eles tinham cartas na mangas. Então a gente vai tratar aqui de alguns repertórios que eu imagino que muitos alunos nossos trouxeram. Legal, bora lá. A gente viu aqui o caso da Madalena Gordiano, uma mulher que foi encontrada ali submetida a um regime análogo à escravidão, presa durante anos na casa de uma família lá em Patos de Minas, e ela
basicamente vivia presa, inclusive com dificuldade de socialização, completamente perdida do que estava acontecendo no mundo. E a gente vê aqui que esses casos de escravidão geralmente estão ligados a uma população feminina, periférica, negra, que vai cuidar do lar em si, né? É reflexo muito de um histórico aqui que nós temos ligado no nosso país ao passado escravocrata. Bom, a gente poderia utilizar aqui o caso da Madalena para mostrar que muitas trabalhadoras do cuidado vivem em regime análogo à escravidão, Bela. Como aconteceu com o caso da Madalena Gordiano, é um recorte aqui para um outro tema que a gente até estudou aqui na autoria, que era o trabalho escravo contemporâneo. Com certeza. Muito triste a realidade, né, gente? Infelizmente, muito frequente, né? Mas e aí, como é que a gente poderia usar isso na redação? Bom, o que a gente pode colocar aqui na introdução para contextualizar, mostrando um exemplo, né, de um caso aqui de trabalho análogo à escravidão, que entra aqui como também um trabalho de cuidado. Às vezes a gente poderia trazer isso no desenvolvimento também como exemplo, demonstrando as facetas dessa invisibilidade, que são facetas conforme o texto motivador número 1 nos trouxe, relacionadas a gênero, relacionadas à raça. Então a gente também pode trazer no desenvolvimento, imagino eu. O que você acha? Com certeza, para poder comprovar, né, essa situação mesmo de vulnerabilidade total. Tem também o filme Terra Fria, né, Belão? Você quer falar mais um pouquinho? Quero. O filme Terra Fria também vai falar um pouquinho sobre essa questão das mulheres, especialmente do assédio sofrido por elas. Esse filme vai mostrar aqui o sexismo, vai mostrar aqui a exploração sexual de gênero que acontece no ambiente de trabalho. Foi um filme que a gente usou, Bela, naquele tema de assédio contra as mulheres. Lembrei. Porque esse filme retrata a história real do primeiro processo de assédio sexual instaurado nos Estados Unidos, que foi inspiração para a nossa jurisprudência, foi utilizado aqui posteriormente nos processos brasileiros como parâmetro de resolução dos casos aqui de assédio sexual. Hoje, no Brasil, a gente enfrenta um problema muito grande desse assédio. Então, nós temos trabalhadoras, mulheres, que sofrem perturbações ali pelos seus patrões, que ficam importunando-as sexualmente. E nós temos aqui que as trabalhadoras de cuidado, muitas vezes sofrem isso, igual a Bela comentou, né, mais cedo comigo, falei com vocês, que muitas trabalhadoras domésticas, babás, acabam sofrendo essas importunações. É uma situação muito triste. Isso que se assemelha, se compara, né, aqui com a história de Terra Fria, que vai contar a história aqui de Josie Ames, é assim que fala? Você que é Ai, meu Deus, bilíngue? Josie Ames. Eu falaria assim, viu? Não sei, mas eu imagino que seja isso. Ela, Bela, e as suas colegas trabalhavam numa mina. E aí elas sofreram assédio durante anos, galera. E aí foi na justiça e conseguiram a indenização para fazer, né, para reverter esse caso, para fazer justiça a esse caso. Então agora eu falei para vocês, a gente pode utilizar aqui para introduzir, para contextualizar, mostrando um quadro comparativo e para introduzir também essa pegada do assédio sexual, por exemplo. Legal. A gente também tem o livro, né, gente, Céu é para Bastardos, que vai relatar a vivência de histórias da vida de moradoras da favela do fim do mundo e as dificuldades, né, como sujeitos subalternizados, ok? Então, é um livro bem bacana para a gente poder demonstrar um pouco dessa realidade de onde vêm, muitas vezes, essas pessoas que estão atreladas a esse serviço, né, Belão? Como é que você usaria isso no texto? Bom, esse texto vai mostrar que trabalhadoras domésticas, principalmente, que trabalham em um bairro elitizado e que constantemente sofrem aqui de preconceitos. Sabe aquela vibe de, ai, você é empregada, você não tem que usar uma entrada de serviço, não pode usar o mesmo elevador, sabe? Então, assim, esses maus tratos cotidianos, que às vezes vêm até de forma velada, esse livro vai retratar essa questão. Além disso, também vai ser retratada a falta de remuneração que essas trabalhadoras enfrentam aqui, o desgaste do trabalho, que é desproporcional ao ganho salarial. Bom, é muito triste a gente ver aqui que muitas vezes essas pessoas periféricas, pretas, não tem perspectiva senão esse tipo de trabalho aqui de cuidado, trabalho doméstico, por conta aí de escolarização, por conta aí de falta de oportunidade também na vida. Então é muito interessante utilizar esse livro na nossa redação deste tema.
Isso, sem contar também que às vezes é até o sonho da própria pessoa, né? Continuar trabalhando com isso. No entanto, a gente tem essa dificuldade de uma garantia de um salário digno, de uma valorização social, né? Então é bem legal também colocar isso. Lá na linha argumentativa é bacana a gente colocar esse tipo de repertório, né, gente, mais ficcional, atrelado à introdução, né? Porque como é ficção, dificilmente a gente vai conseguir utilizar para poder comprovar uma ideia do Brasil atual. Dá até para fazer, né? Mas dá um pouquinho mais de trabalho. Então, na introdução, a gente pode colocar essa contextualização de uma falta de prestígio dessa classe. Geralmente, né, gente, também o texto vai mostrar pra gente essa falta de prestígio que está muito associada a fatores de racialização, ok? Então, bem bacana. E ele? O homem, né, Belão? Ô, gente, vocês amam esse homem, não amam? Fala sério. Aposto que os homens que estão aí, ó, o pessoal que tá aí, ama mais o Bauman do que os namorados e namoradas. Eu tenho certeza, certeza. Gente, modernidade líquida do Bauman, né? Essa teoria que aparece muito aí. Ai, Bela e Belão não é muito batido, não ia ficar muito feio se eu trouxesse. Gente, feio é não trazer repertório, né? Então, se a gente conseguisse encaixar, seria legal. Teoria do Bauman, gente, modernidade líquida, é que a gente vive num tempo de relações muito fluidas, né? Num tempo de relações que não são duradouras. Inclusive, o Bauman não chama de relações, ele chama de conexões. Então, a gente estabelece as conexões. E aqui, o que a gente pode, né, associar dessa ideia, né, dessa conexão, é que no lugar da vida em comunidade do contato próximo, né, com a outra pessoa, a gente privilegia muitas vezes essas conexões, essas relações que podem ser desfeitas com a mesma facilidade, assim como mercadorias que podem ser adquiridas e descartadas, né. Interessante a gente perceber que muitas vezes a gente vai tratar então as pessoas que são ao nosso redor, pessoas importantes, né, nos serviços domésticos, nos serviços que nos circundam, de maneira extremamente fragilizada, né, de maneira a não estabelecer essas conexões, a não enxergar na outra pessoa uma pessoa humana que depende de tempo, dedicação, cuidado, carinho, amor, dinheiro, né? Então é interessante a gente avaliar isso. Na introdução também pode ser trazido para contextualizar esse cenário de reconhecimento do esforço, do ofício, que está cada vez mais exíguo, né? Porque se as nossas relações elas não são profundas, a gente não consegue dimensionar a importância do trabalho que aquela pessoa desempenha, o peso do trabalho dela, né? Ou seja, quão importante é, ao mesmo tempo quão difícil, quão árduo é, e a gente então acaba não valorizando essa relação e esse reconhecimento. Vale dizer, galera, que hoje em dia a maioria das profissões que tem esse prestígio, que são valorizadas, são profissões aí ligadas ao mercado tecnológico, né? São profissões aí mais contemporâneas. Então também há um certo julgamento de subvalorizar profissões, por exemplo, do cuidado, que não tem esse caráter técnico. Então a galera hierarquiza e acaba minimizando, desvalorizando, invisibilizando certos trabalhadores. Exatamente. Ai, eu amo. Gente, aqui o documentário Renascimento do Parto foi um documentário que a gente estudou na autoria para falar sobre violência obstétrica. E esse documentário, ele é muito interessante para a gente analisar aqui a questão das doulas. Porque esse documentário vai mostrar como que muitas vezes essas doulas são desvalorizadas, até pelo próprio corpo médico ali do ambiente obstétrico. Como os profissionais que são, sei lá, que fazem charlatanismo, que divulgam aí que ela é fundamental, mas não é, como se fosse desnecessário, uma frescura. Tem gente que julga, ai, que frescura essa grávida querer uma doula. Às vezes os próprios hospitais impedem a entrada dessas doulas também, né, no momento ali do parto. Então nós temos aqui uma profissão de cuidado, que é uma profissão que inclusive era muito comum antigamente e agora está retomando por uma questão de necessidade de humanização do parto. Então é uma profissão que traz aqui conforto, acalanto às mulheres neste momento tão difícil muitas vezes, como doloroso, como o pré-natal, o próprio parto em si, o pós-parto também, e que são mulheres muitas vezes valorizadas como profissionais em si também. Então a gente pode tratar essa falta de valorização das doulas aqui, das enfermeiras também obstétricas, se parar pra pensar, as enfermeiras que aí ajudam na amamentação feminina, e isso é retratado no Renascimento do Parto. Com certeza. Esse filme, essa série, né, são 3 filmes aí, são 3 documentários
muito lindos mesmo. E que a gente pode usar na contextualização, né, para poder mostrar essa questão desse panorama que é muito complexo da saúde brasileira, de muitas vezes o próprio hospital, né, igual a Belão falou, recusar, não ver a importância desse profissional, então é muito interessante a gente avaliar isso. E no desenvolvimento, por exemplo, de edição de problemas, a gente poderia comprovar essa falha de formalização dos ofícios de cuidado no Brasil. Como é que é isso, Belão? Eu acho que a gente precisa ter aqui uma lei que regulamente, né, essa profissão de doula, que vai garantir direitos trabalhistas, que vai garantir ali a presença delas com o direito da parturante? Ai, não sei, agora da mulher que vai da fazer mulher o que parto. está parindo. Acho que é parturante que chama. Então, assim, é um direito da mulher ter essa profissional ela é importante, precisa ser valorizada, ela precisa ter aí o acesso ao hospital livre, juntamente à paciente, ao pai também. Então, a gente precisa ter essa regulamentação. E eu acho que uma lei poderia ser criada para isso, sabe? Com toda certeza, isso é bem legal, né? Gente, o silêncio dos homens. Galera, esse documentário é um documentário muito interessante, inclusive de muito avanço na temática de discussão de gênero, e é um documentário que vai falar um pouco sobre um silenciamento que os homens vivenciam, né? Um silenciamento emocional, verbal, social, na ideia, gente, de que o homem precisa manter-se naquela posição do masculino, né? E a ideia do masculino, Bela, até mesmo assim, ó. Tá, esticou aqui, ó, o peitoral, abre o peitoral. Tá puxando o queso. Exatamente. E a ideia do masculino, gente, que é uma ideia construída, né? Feminino e masculino não nascem quando nascem um homem e uma mulher, né? Isso é uma questão social. E esse texto, né, na verdade, esse documentário, ele vai falar sobre isso. Vai falar também, gente, a ideia de que 83% das mortes com homicídios existentes no Brasil são de homens, né? E a gente também tem nesse documentário vários dados que vão demonstrar esses problemas relacionados a essa masculinidade, a ideia de sustentar essa masculinidade. Em paralelo, gente, a gente pode pensar, não só nesse documentário, como, e de fato muito importante, mostrando esses problemas que essa masculinidade pode trazer, né? O peso dessa masculinidade na vida desse homem, de ter que carregar essa ideia de ser uma pessoa viril, provedor, né, e tal. Mas, por outro lado, a gente também pode pensar na ideia do que isso gera. Então, assim, a ideia da masculinidade, ela exige muito do homem, mas também faz com que ele exija muito da mulher, né? E coloque ali numa posição de onde ela não pode sair, tá? A gente acaba construindo, né? Ter esses construtos sociais, de ter essa ideia desse homem e essa mulher que acaba sendo a pessoa que precisa cuidar do lar, que precisa fazer os afazeres domésticos, porque o homem, ele é muito machão para poder lavar uma vasilha, né? Ele é muito criado, né? Muitas vezes homens que são criados pelas próprias mães e a mãe entrega tudo na mão. Então, se eu fiz isso, a minha esposa também tem que fazer isso, né? Aquela famosa frase, não se fazem mais esposas como antigamente. E também tem a Amélia, que era mulher de verdade, né? Olha só que interessante. Essa romantização dessa mulher que faz tudo, o que tá muito associado a essa questão de gênero, então, tá? Sim. Então é legal a gente pensar nisso, né, Belão? Acho que é bem bacana a gente falar sobre isso. Sim. E é interessante que a gente usou esse documentário para falar sobre a questão masculina, né? Foi um tema da necessidade de conscientização da saúde sobre masculina. A saúde masculina. Mas é um documentário que, por se tratar aqui de papel de gênero, que cabe aos homens, o que cabe às mulheres, a gente pode utilizá-lo aqui também no trabalho de cuidado, porque muitas vezes esse trabalho de cuidado, igual a Bela falou, é destinado às mulheres. E os homens não ocupando esse espaço, acaba sobrecarregando as mulheres, e até também quando essas mulheres fazem, porque elas querem fazer, os homens não reconhecem esse tipo de trabalho, porque um trabalho de mulher não é um trabalho aqui que mereça essa valorização, é como se o trabalho do homem só merecesse, porque ele é o provedor, porque é o trabalho dele que dá dinheiro, que é o trabalho dele que é mais, sei lá, importante, ou que tem aqui uma carga técnica de conhecimento maior do que o trabalho de doméstico, de cuidado. Enfim, essa construção de gênero, inclusive, Bela, eu acho que você não viu, mas eu dei uma olhadinha na prova de linguagem, tinha uma questão, um contexto da prova do Enem 2023, falando sobre essa questão de construção do que é o ser feminino, do que é o ser masculino. Então também é um texto ali da prova de linguagem que eu tenho certeza que quando vocês fizeram essa questão, vocês lembraram do tema da prova. Ah, legal. Ontem a gente dividiu as questões, né, pra otimizar aqui as gravações, eu lembro de vocês comentando disso mesmo, né, da metade da prova pra frente, lá da prova branca, tinha realmente essa questão. Legal, daria demais pra poder trazer.
Gente, aqui a gente deixou pra vocês, né, o documentário. Acho que a gente pode deixar o link aqui, né, Belão, na bio. Acho que é interessante pra galera assistir. É um documentário que tá disponível no YouTube, tá bem interessante. E que a gente pode usar esse repertório na redação numa perspectiva ali de comprovação de ideias, né? Pra comprovar essa ausência de uma educação sobre gênero, né? Sobre machismo. Uma educação que venha a falar alguma coisa sobre essa estruturação social, essa estruturação de gênero que se tem e que deveria ser mais debatida. Sim. Galera, nós temos ele. Drauzio Valério. Drauzio Varela, pelo amor de Deus. Gente, Dr. Drauzio Varela é um ícone, né? E aqui nós temos o fato de que, como esse tema vai falar sobre trabalhadoras de cuidado, que são trabalhadoras ligadas ao ramo da saúde, são enfermeiras, são aqui as doulas, são, que mais? As cuidadoras de idosos, as babás. Pô, a gente tem o Dr. Drauzio, que realmente vai falar sobre essa falta de valorização, principalmente que ele fala das cuidadoras e das enfermeiras em si no Brasil. Ele vai falar que o sistema de saúde depende dessa profissão dessas profissões, muito mais do que dos médicos. Ele se coloca que até é menos importante do que aqui o trabalho de cuidado em si. E aí, se a gente parar para pensar, né, toda a questão da humanização da saúde em si depende muito desse cuidado com o paciente, desse cuidado com a pessoa enferma, idosa, criança. Então o Dr. Drauzio vai reforçar aqui que realmente há uma falta de valorização. Essa falta de valorização se dá na sobrecarga de trabalho e na baixa remuneração, que podem ser argumentos que a gente possa trazer aqui no nosso desenvolvimento, né? Bem bacana, né, gente? Dr. Drauzio sendo aí muito salvador da pátria novamente, né? A gente vê que, como é uma figura de referência na área da saúde, aqui a gente tem vários trabalhadores do cuidado da área da saúde, a gente pode trazer aí sem problema algum, seria muito interessante. Fica inclusive como nossa homenagem aqui, né? E aí, Bela, o que a gente faz de organização argumentativa no nosso desenvolvimento? Já dei um spoiler no começo, né, Belão? Olha só. Gente, a gente tem uma palavra ali, olha, que é a palavra desafios, tudo bem? Ano passado a gente também teve uma palavra negativa no plural, você lembra qual Desafios. Foi desafios também, é nem tá gostando de um desafio, né, gente? Galera, desafios significa que a gente precisa de colocar no nosso texto mais de um desafio, né? Nesse caso, então, seria interessante que a gente apresentasse esse texto em uma estruturação em que a gente colocasse um desafio, outro desafio, para posteriormente solucionar, para posteriormente mostrar como enfrentar ambos desafios. E aí, qual dessas três, gente, parece para vocês mais interessante? Me conta aqui nos comentários, dá o pause aí pra poder ver se você já sacou a ideia. Se você já fez isso, pode dar o play novamente. Aqui, galera, a gente poderia fazer esse texto, então, por adição de problemas, em que a gente falaria ali de um desafio no desenvolvimento 1, né, no primeiro parágrafo argumentativo, e outro desafio no desenvolvimento 2. Aqui, Belão, eu acho que entra, talvez, o que foi a maior dificuldade dos alunos nessa prova, que foi encontrar causas, né, para essa invisibilidade. Por quê? Gente, é meio bizarro, né? Eu acho que a dificuldade está no fato, principalmente de quem reconhece muito bem esse trabalho, né? Por que a galera, né, o Brasil, vou colocar a gente, tá, enquanto sociedade, não reconhece esse trabalho que é tão importante, né? E aí, gente, pensar nessas causas foi um ponto, talvez, um pouco desafiador, porque o que eu imagino, Belão, que a galera que tá assistindo a gente aí fez lá no Enem, foi trazer o desafio que tá associado a essa estrutura patriarcal, machista, que tem papéis de gênero definidos, né, sem haver ali uma certa flexibilidade. E aí, pensar numa outra causa para isso, pensar num outro problema, em um outro desafio, talvez tenha sido um grande problema, né? Eu fiquei com essa preocupação. Quando eu vi o tema, eu falei, nossa, que tema grande. E depois eu pensei, nossa, desafios, adição de problemas. Os alunos já não gostam muito de adição, assim. Eles chegam sabendo fazer adição aqui na autoria, tipo, eu só aprendi a fazer por adição. Aí aprendem causa e consequência em contraposição e começam a amar geralmente contraposição, depois causa e consequência e por último adição, né? Então eu quero saber aqui, comenta aqui embaixo se você é aluno da autoria. Você não gostou desses desafios no plural, não? Gostou? Porque eu falei, quando eu li, eu falei assim, nossa, os alunos vão chorar as pitangas aqui, viu? Até pra gente aqui é mais difícil, gente. Tem desafios, pressupõe que tem que ter duas intervenções. É mais trabalhoso, né? Mais trabalhoso. Mas vamos lá pra gente ver o que a gente poderia colocar. Olha que interessante, então. No desenvolvimento 1, o que a gente colocou foi a falta do prestígio profissional. A gente deixou essa
essa ideia do machismo, né, dessa questão de gênero, mais para o segundo parágrafo. E a gente primeiro abordou essa ideia. Olha que interessante, não sei se você que está assistindo a gente agora pensou nisso, né? No fato não de falar desse desafio, dessa invisibilidade atrelada a uma questão de gênero, a uma questão social, e sim a uma questão do prestígio profissional, do fato de que essas pessoas não costumam ser muito bem remuneradas. E olha que interessante, a gente estruturou esse tópico frasal e problematizou. A problematização é o momento em que a gente vai falar por que o tópico frasal é um problema, né? Por que ele acontece, na verdade. E aí a gente vai falar, isso acontece porque as atribuições domiciliares de cuidado, assumidas historicamente pela mulher, costumam ser mal remuneradas. Então a gente tem falta de prestígio, porque são profissões ou afazeres mal remunerados, e a gente consegue concluir disso daqui que em uma sociedade em que se valorizam os cargos conforme os ganhos financeiros, as figuras femininas encarregadas por esses trabalhos então acabam tendo desprestígio no corpo social. Né? E o próprio Dr. Drauzio Varela vai fundamentar, né? A gente tem aqui que o próprio Dr. Drauzio vai falar sobre a importância das trabalhadoras de cuidados, como enfermeiras e cuidadores de idosos, mas o fato também de que muitas vezes essa relevância não é levada em consideração quando a gente está aqui tratando de distribuição de salários justos a essa categoria. Exatamente. E concluir, né, gente, amarrando as ideias. Em decorrência dessa problemática, mostra-se necessário garantir o piso salarial digno a essas profissões. Então, como valorizar, como fazer que haja mais prestígio? Se a gente vive numa sociedade que valoriza mais os profissionais pela questão da remuneração deles, logo a gente precisa remunerar melhor essas pessoas para que socialmente haja uma visão, né, mais prestigiada. Vale ressaltar, falando em piso salarial, que a gente estava tendo uma discussão, está tendo até agora, né? Uma discussão aqui sobre a dificuldade de se garantir o piso salarial da enfermagem, né? Exatamente, foi muito difícil, né? Demorou bastante tempo para que fosse de fato aprovado. Então é interessante a gente avaliar isso, com toda certeza. Vai falar desenvolvendo 2? Vamos fazer outra causa aqui para a invisibilidade? Vamos ler junto agora este parágrafo feito pela autoria. Ademais, há de se considerar a barreira cultural presente na formação ideológica brasileira como outro fator associado à displicência diante do trabalho de cuidado executado pela mulher no Brasil. Então vamos falar sobre essa barreira cultural. Essa situação decorre da ausência de uma educação crítica sobre a construção histórica das noções de gênero no Brasil, lacuna que contribui para a perpetuação dos estereótipos de inferiorização das atividades assumidas por mulheres como serviço de cuidado. Então nós temos aqui uma ausência de uma educação crítica. Como comprovação dessa situação, é válido reiterar que, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, temáticas relacionadas à ideologia e inclusão feminina na sociedade não estão previstas como subconteúdos de disciplinas como História e Sociologia no ensino básico. A gente falou bastante sobre isso, né, Bela, este ano, sobre como a Base Nacional Comum Curricular é muito boa, né? O novo ensino médio, por exemplo, é muito boa, mas realmente questões de gêneros não entraram aí nesse novo ensino médio, no novo ensino fundamental. Interessante que a gente até comentou, né, na aula de educação sexual, como que a própria educação sexual fica restrita a um conteúdo específico do 8º ano, né, Belão? E aí, quando a gente fala de gênero em si, não há uma temática clara, específica sobre isso na base, e seria interessante a gente avaliar esses currículos, né, para poder falar sobre essa ideologia e a inclusão feminina na sociedade. Sim. Tal lacuna educacional impacta diretamente na escassa abordagem ofertada pela escola, principalmente sobre a conscientização da importância do ofício e da necessária atenção a grupos minoritários que tendem a assumi-lo, como mulheres negras, periféricas, de idade avançada e de menor condição financeira. Então há uma visibilidade por uma lacuna educacional, né? Por uma barreira cultural aí. Exatamente. Lembrando, gente, que por aqui a gente começa sempre pelo desenvolvimento, porque faz mais sentido iniciar pelo desenvolvimento para depois pensar numa introdução, né? Fazer ali basicamente uma introdução completa e a intervenção. Antes, inclusive, da introdução, a gente parte para a intervenção, porque é o momento em que a gente vai resolver os problemas. E muitas vezes a própria introdução vai fazer uma breve, né, vai ter uma breve mencionada ali, né? Vai fazer uma menção ao que acontece lá na intervenção. Então, na intervenção, a gente vai intervir naquilo que foi abordado no texto. Para a gente resolver o problema do D1, que é essa questão dessa falta de prestígio, o Ministério da Fazenda, que vai, né, garantir ali uma remuneração apropriada às mulheres, deve fazer isso por meio da criação
criação de um projeto de lei. Então, estabelecer uma lei na qual será proposta a regulamentação de um piso salarial justo a esses ofícios, né? Então, melhorar o piso salarial das profissões que já existem, atribuir piso salarial às profissões que não são regularizadas legalmente, é bem interessante pensar nisso. Aqui poderia ser o Poder Legislativo também, gente, poderia ser o próprio Ministério da Saúde, a gente pegou o Ministério da Fazenda, porque também pode ser ele, né? Nós temos vários agentes. Ah, e pode ser o governo, Bela? Pode, claro que pode, não tem problema nenhum, né? Não precisa ficar com esse medo, né? Ah, eu preciso de um agente muito específico. Pode ser mais geral. E a gente detalhou aqui 2 vezes, tá? Mas também não precisa ficar tão encrencada assim. Pode detalhar apenas uma vez. Exatamente. Peraí, volta lá, Belão. Você esqueceu do efeito. No efeito, a gente coloca, então, a finalidade de estabelecer o prestígio social da comunidade feminina e o detalhamento do efeito, gente, lembrando que é a consequência do efeito, o que, consequentemente, promoverá maior visibilidade a tais profissionais do Brasil. E o desenvolvimento 2, que é um lance da educação, vai ser resolvido aqui com o Ministério da Educação, que vai incluir a temática de igualdade de gênero e de grupos femininos minoritários no ensino básico por meio da reformulação da Base Nacional Comum Curricular. Aí a gente explicou que é um documento normativo que passará a contemplar aqui subconteúdos associados à valorização das mulheres nas modalidades de trabalho, com a finalidade de transformar esse cenário socioeducacional e também aqui, consequentemente, haver maior reconhecimento social do trabalho de cuidado no Brasil. Então, mais uma vez, aqui uma proposta completa. E lembrando que a gente tem que ter 2 propostas, né? Afinal, são 2 problemas. Ou uma proposta que resolva tudo. Aqui nesse caso difícil, né? Encontrar uma só, porque uma é de problema econômico e outra é de problema educacional, né? Mas era possível caso você trouxesse 2 problemas próximos. E a introdução? Ai, gente, a introdução é a parte que eu mais gosto, tá? Porque eu acho que a introdução é a parte do texto em que você vai somente organizar as ideias que você já dispôs ali e, né, colocar ali, deixar claro. Então, a gente primeiro tem a contextualização para depois trazer a tese e o roteiro de texto. Para contextualizar, a gente trouxe várias ideias para vocês e aqui no caso a gente sugeriu alguns repertórios. Legal trazer um repertório logo na introdução para ficar livre do repertório, né? Notícia ao País, do caso Madalena Gordiano, o livro Céu é para Bastados e o documentário Renascimento do Parto que a gente poderia trazer. E depois dessa contextualização, a gente chega ali apresentando a nossa tese, a nossa opinião a respeito do tema e o roteiro do texto, ou seja, o que vai ser trazido aqui no desenvolvimento 1, no desenvolvimento 2 e até, quem sabe, a proposta de intervenção. Então, você contextualizou e a gente seguiu aqui, ó, sob tal ótica, percebe-se que no cenário contemporâneo há empecilhos, afinal são desafios Interessante. relacionados à invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Isso ocorre devido, olha o nosso D1, precarização salarial associada a esse ofício, e o nosso D2, e a uma falha educacional. Logo, a fim de mitigar a problemática, tais causas devem, com urgência, sofrer proposta de intervenção, né? Sofrer intervenção, perfeito. Gente, e é isso, né? Se a gente tivesse no Enem, é lógico, se a gente, nós duas, né, juntas ali, enfim, com cabeças pensantes juntas, a gente escreveria esse texto, né? Mas é interessante a gente avaliar que é super possível construir um bom texto, né? Basta ter uma organização, seguir um projeto de texto, ter ideias, então, que sejam claras o suficiente para que haja esse texto bem estruturado. E a gente vai ficando por aqui, pessoal. Foi um prazer imenso estar com vocês. Muito bom discutir, né, Belão, os temas do Enem. Sempre é um desafio pra gente, eu sei que é um desafio pra vocês também, mas é um desafio que a gente vai vencendo aí aos pouquinhos, entendendo melhor, né? O Enem trouxe um tema muito importante, muito interessante na nossa visão aqui da autoria, um tema necessário de ser debatido, de ser discutido, e a gente espera que você tenha mandado super bem. Se vocês tiverem qualquer dúvida mesmo, mandem nos comentários, à medida do possível a gente vai respondendo vocês, né? Vai tirando essas possíveis dúvidas. E é isso, foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Beijos e até mais! Um beijo, tchau, tchau!